paz do Senhor, queridos adolescentes. Eu estou aqui hoje para lecionar para vocês a lição de número 6, que tem o tema: meus pais têm religião diferentes. E agora é complicado, é difícil, né? Eu sei que é difícil. O texto bíblico está baseado, a lição está baseada no texto bíblico Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz o seguinte: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. O Senhor Jesus foi bem direto, né? Para nós merecermos ser seguidor de Cristo, nós temos que amá-lo acima de tudo e acima de todos. Aí o adolescente pode ficar com uma dúvida. Minha mãe sempre diz: obedece porque você vai ter vida longa, me obedece que você vai ser próspero. Também é verdade. Só que o versículo bíblico que nos relata sobre este assunto, que está em Efésios 6, de 1 ao 3, diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso também é verdade. Só que no versículo 1 de Efésios, a palavra de Deus vai nos dizer: honra, filhos, obedeça a vossos pais. E aí ele vai dizer como? Em qualquer situação, em qualquer ordem que ele me der? De forma nenhuma. Nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Quando eu era ainda adolescente, eu me converti ao Evangelho e meu pai não era cristão. Meu pai não gostava que eu ia na igreja. Então, eu deveria obedecer ao meu pai, só que no Senhor. Como ele não queria que eu agradasse a Deus, muitas vezes eu desobedeci meu pai indo para a igreja, porque ele não queria que eu fosse, né? Nós corremos riscos quando nós obedecemos ao Senhor. Nós corremos riscos quando somos honestos, quando nós queremos agradar a Deus. Então eu corri esse risco. Meu pai me ameaçava, falava que ia me bater porque eu ia na igreja. Mas aí é que entra amar a Deus acima de todas as coisas. Então nós temos que obedecer aos nossos pais, mas acima dos nossos pais está Deus. Quando uma ordem dos nossos pais coloca Deus em segundo plano, é aí que nós estamos dizendo que esta obediência é condicionada. Nós devemos obedecer aos pais quando eles estão, aqui no caso, quando se trata da nossa fé, quando está na direção do Senhor. E essa obediência, que eu falei que eu desobedeci meu pai, não é responder ele, não é falar palavras ruins com ele, não. Nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente. Essa desobediência é que ele não queria que eu fosse para a igreja, mas eu ia, porque eu sabia que lá eu ia adorar o meu Deus. Então temos que ter cuidado. Nós estamos numa linha para obedecer nossos pais em questão da nossa fé, tá? Então, eu queria perguntar para você, adolescente, você sabe o que significa a palavra religião? Pensa um pouquinho, pensa. Já pensou? Eu vou te ajudar e te falar o que significa religião. Nós podemos entender a religião como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas, que é adotado por um grupo de pessoas. Então, isso quer dizer religião. Na nossa religião, por exemplo, que nós somos evangélicos, cristãos evangélicos, nós acreditamos que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. E acreditamos ainda que ela é a palavra de Deus. Entendeu? Então isso aí é uma prática, é uma crença que nós temos na nossa religião, que a Bíblia é sagrada e que foi inspirada por Deus. Nós devemos amar e respeitar a todos. Meu pai, a minha mãe, meus amigos da escola, meus professores, todos os seres humanos, nós como cristãos devemos amar. Só que esse amor não pode nos levar a infringir o mandamento áureo, o mandamento principal que o Senhor Jesus nos deu, que está em Mateus capítulo 12, versículo 31. Nós devemos amar e respeitar a todos, sem infringir esse mandamento. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então eu tenho que amar? Eu tenho que respeitar as pessoas? Sim, desde que eu não venha blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? E você sabe qual é o primeiro lugar, o primeiro momento que nós enfrentamos essa situação? Preciso amar, mas eu não posso
blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Fala para mim aí, adolescente, qual é o primeiro lugar que você acha que você enfrenta essa situação? A escola? No trabalho? Com a reunião de amigos? Lá na igreja, então, o primeiro lugar que nós enfrentamos essa situação? Eu digo para você, adolescente, que não. O primeiro lugar que nós enfrentamos essa situação é na nossa casa, na nossa família. Porque nós temos que respeitar o pai, nós temos que respeitar a nossa mãe, amá-los acima de todas as coisas, assim, né? É um mandamento, mas não acima de Deus. Acima de Jesus Cristo nós não podemos amar ninguém. A Bíblia diz, nem amar o pai, nem amar a mãe, nem o filho, nem a filha. Acima de todas as coisas está o nosso Deus, o nosso querido e amado Jesus Cristo. Aí de repente você enfrenta essa situação, né? Você é cristão, você é evangélico e o seu pai não é. E agora? O que dá para fazer? Como que eu vou conciliar, honrar os meus pais e obedecer e amar a Deus acima de todas as coisas? Como que isso é possível? Amar aos pais e honrá-los independente da religião dos nossos pais. Nós devemos amá-los, respeitá-los, né? Mas só que ainda aquele versículo bíblico que diz que nós devemos, em Efésios 6, amar os nossos pais assim, no Senhor. Os nossos pais têm que estar, essas exigências que eles nos fazem, tem que estar dentro da vontade de Deus. Quando se trata de servir a Deus, Deus está acima de tudo, né? Então, mas não são cristãos como vocês, como eu disse. Como ganhar esses nossos pais? Como conquistá-los para Jesus? Porque essa é a nossa missão, ganhar os nossos pais para Jesus. Não adianta a gente falar, Jesus salva, Jesus ama e não viver isso. A primeira coisa que nós temos que fazer é falar aquilo que nós vivemos e viver aquilo que nós falamos. Senão a palavra não tem poder. Certa feita, Jesus falava e pregava com autoridade. E ele falava, ele vivia aquilo que ele pregava. Para que as nossas palavras tenham efeito, tenha peso, nós devemos viver e falar do amor de Deus. Quando os nossos pais têm religiões diferentes da nossa, nós devemos pregar até mesmo sem palavras. De repente a gente quer pregar, quer falar e causa confusão. Então nós temos que ter uma vida reta, uma vida frutífera na presença do Senhor, para que nossos pais nos vejam e percebam que esse amor que Deus tem por nós, ele mudou a nossa vida e que pode mudar a vida deles também, né? E todos nós temos o desejo de falar, eu e minha casa servimos ao Senhor, como diz, né, a palavra do Senhor. Josué disse. Como nós podemos continuar, né, convencer, ajudar os nossos pais a entender a palavra de Deus? Nossa palavra não pode ser mentirosa. Pai, eu vou para a igreja. E não vai para a igreja. Seu pai descobre. Fala, esse menino, essa religião não mudou nada na vida dele. Então nós temos que falar e não ser mentiroso. A palavra diz sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência do maligno. Mateus 15, do 8 e 9 diz assim, ó. Deus diz, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Então por isso que fala, a boca, a palavra de Deus em Mateus 12, 34 diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós devemos falar coisas boas, nós devemos falar coisas que agradam ao Senhor, do amor de Deus e viver. Senão nossos pais, que não têm a mesma religião do que a nossa, não vão conseguir enxergar o Evangelho com bons olhos, porque nós não damos testemunho. Então temos que dar testemunho, falar e viver o amor de Deus nas nossas vidas, né? Então eu vou terminando já, porque eu não gostaria que esse vídeo ficasse grande, para vocês não terem paciência de ouvir. Eu vou concluir. Quem são as pessoas que você mais ama na sua vida? Seu pai e a sua mãe. Assim eu espero, que as pessoas que você mais ama sejam seus pais. Nossos pais, né? E nós queremos que eles sejam felizes. Então também aquela mesma fé, aquele mesmo amor que Jesus nos ensinou, nós queremos que eles entendam e desfrutem deste amor. Só que, como eu disse no decorrer da aula, nossos pais são as pessoas que nós mais amamos nessa terra. Mas nós temos que amar a Deus, a Jesus Cristo acima de tudo.
em nossas vidas. Nós não devemos ficar revoltados com os nossos pais, brigando, falando que não devemos. Nós não devemos deixar Jesus nunca, mas temos que conciliar a nossa fé em Cristo e o nosso amor com nossos pais, amando a Deus e a Jesus Cristo acima de tudo e honrando nossos pais, sendo obedientes aqui na terra, naquilo que diz respeito à nossa convivência, o nosso respeito para as pessoas. Só não podemos trocar Jesus por nada e nem por ninguém. Pregue o amor com as suas atitudes. Muitas vezes nós não conseguimos pregar. Prega com atitudes, com amor, com respeito, que os seus pais em breve, se ainda não conhecem a Jesus, vão conhecer através da sua vida, adolescente. Seja um instrumento de Deus dentro da sua casa. Deixa Deus te usar. Sai um pouquinho mais, do celular, sai um pouco mais da internet, lê um pouquinho mais a Bíblia, ora um pouquinho mais, interceda pelos seus pais, pela tua família, e grandes coisas Deus vai fazer dentro da tua casa. Eu creio assim, porque eu também creio que Deus grandes coisas já está fazendo e vai continuar fazendo na minha casa. Um beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor e fiquem ligadinho no canal, tem sempre aulas para vocês. Deus abençoa e até a próxima.